Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com ele, com Davi, após o adultério com Batseba. É um dos poucos salmos que deixa claro exatamente o momento da história do salmista, né? O momento exato da história do salmista. E a história nós sabemos, Natã era o profeta daquela época, e Natã então chega diante do rei e conta aquela história, né? Havia um certo homem que criava uma única ovelha. Ele cuidava dessa ovelha como se fosse filha dele. E ele dormia com ela e ele dava para ela de comer do seu prato. E cuidava dela e ela era a sua companhia. E ele tinha um vizinho, que era um vizinho muito rico. Esse vizinho muito rico, esse vizinho tinha muitas posses, muitos cordeiros, muito gado. E ao receber uma visita, esse vizinho muito rico manda matar a única ovelha daquele vizinho pobre. E ele serve então para os seus convidados. Davi se enfureceu porque Davi o que ele fazia o dia inteiro era julgar causas. Como o rei naquela época, ele era também um juiz. Pessoas, fazendeiros e todos que moravam ali em Jerusalém traziam suas causas e até mesmo fora de Jerusalém, de longe, para que ele pudesse julgá-las. E Davi então disse, esse homem, ele merece ser condenado, ele deve pagar 4 vezes mais, e ele na verdade queria que esse homem fosse morto. E para o crime daquela época, não era um crime de morte. Não era um crime de morte, porque era um crime de animais e deveria ser pago de outra maneira, mas o fato é que ele ficou tão furioso com aquele homem que ele disse que aquele homem deveria morrer. E Natã, apontando o dedo para a cara de Davi, disse, esse homem é você. E Davi, então, ele poderia ter um gesto que era muito comum naqueles dias. Por exemplo, na época do rei Saul, nós poderíamos prever facilmente que Saul deveria provavelmente ter mandado matar aquele profeta que o acusava na frente de todos. E tudo que acontecia num tribunal como aquele era conhecido de todo o povo. As conversas não eram via WhatsApp, mas eram bem aceleradas e o povo ficou sabendo do que tinha acontecido. E Davi, ao invés de mandar matar por calúnia, né, acusar de calúnia aquele profeta, que era o que normalmente uma pessoa comum faria, Davi, ele diz em alta voz, pequei contra Deus. O problema do pecado de Davi não era apenas o erro, ele ter errado o alvo. Foi ele ter pecado contra a santidade de Deus. Mas o gesto de Davi foi um gesto diferenciado. Pequei contra Deus, ele declarar o seu erro. Ter a humildade de declarar o erro é o princípio de um coração que se aproxima ao coração de Deus. Um coração que tem pureza, embora tenha sido um homem que pecou de maneira tão terrível. E esse salmo ele começa assim, clamando por misericórdia, né? E diz assim no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Aqui Davi não tinha nenhum tipo de justificativa para trazer diante de Deus. Ele não tem a justificativa de dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei, porque fui levado por isso ou por aquilo. Ele não tenta justificar, ele simplesmente conta com a única coisa que ele pode contar nesse momento, o amor de Deus. E embora nós talvez não estejamos cometendo, né? Eu digo talvez porque eu não conheço quem são as pessoas que vão ouvir esse vídeo, pecados tão terríveis assim, mas nós muitas vezes nós pecamos e pecamos feio. Pecamos feio e a única coisa que nós podemos contar é com a misericórdia por causa do amor de Deus. Misericórdia por causa do amor de Deus. E em momentos assim você precisa entregar seu coração com uma sinceridade o mais profundo que você puder, porque a única coisa que você vai poder contar é com essa misericórdia. E Davi, então, no versículo 1, ele prossegue dizendo assim, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia.
Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. O pecado, ele, além de nos afastar de Deus, além de ele nos colocar distante dos caminhos que ele traçou para nós, porque cada um de nós temos caminhos que Deus traçou. E isso não é jargão, não é trocadilho cristão, não é evangeliquez, isso é verdade. Deus traçou caminhos para mim e para você e nós insistimos em sair desse caminho. Mas o que nós precisamos fazer quando nós percebemos que nós estamos longe desse caminho é clamar por misericórdia por causa do amor dele. Deus nos ama e ele já nos provou isso de maneira intensa, nos entregando o seu próprio filho, que na verdade era ele mesmo, se fazendo homem e morrendo em meu lugar, em seu lugar, por causa de pecados terríveis que sobrevieram sobre o seu filho em favor de nós. Então nós jamais podemos negar que nós não sabemos que Deus nos ama. Você é amado, e eu tenho repetido isso em praticamente todas as lives, porque essa é a nossa identidade. A partir do momento que você tem convicção e certeza desse amor, você pode então clamar por essas misericórdias por causa deste amor. É por causa deste amor que você alcança misericórdia. Misericórdia é um favor que nós não merecemos. Misericórdia é o favor de Deus por causa de erros que nós cometemos, muitas vezes sabendo que estava errado. E o problema do pecado, além de nos afastar desses caminhos que Deus traçou para nós, é que ele nos traz culpa. A culpa nos tira a beleza da nossa relação com Deus. Ao nos sentirmos culpados, nós nos afastamos dessa intimidade que eu tentei explicar no começo e a internet não me permitiu. A intimidade que nós devemos buscar é a intimidade que nós temos de nos aproximar de Deus e entender o que Ele tem para nós. Ter clareza do que nós estamos vivendo e a certeza de que estamos ou não nos caminhos que Ele desenhou. E aqui no versículo 2, ele diz assim: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes. E é justo teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concedeu, tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade que tu me quebraste. Agora permite que eu exalte outra vez. Devolve-me a alegria e a felicidade. Em outra versão, diz: devolve-me a alegria da minha salvação. Você que tem o seu nome escrito no livro da vida, e eu espero que você tenha, e se você não tem, o dia de você permitir que esse nome seja escrito lá é hoje. O dia certo era ontem, mas você perdeu, mas você tem a oportunidade de ter esse nome, o seu nome escrito no livro da vida hoje. No momento que você tem esse nome escrito lá, você tem a certeza da salvação, e essa certeza precisa te trazer alegria. A nossa alegria está em saber que o nosso nome está garantido num livro, onde de lá ele não se apaga, embora alguns conseguem dizer que nós podemos perder a salvação, mas eu discordo. Eu não acredito que nós perdemos, eu acredito que se nós viermos a não ter o nome lá, é porque nós nunca tivemos. E esse nome escrito no livro da vida nos traz a certeza da salvação, e juntamente com essa certeza, ele nos traz a alegria. E eu gosto da versão que diz que devolve-me a alegria da minha salvação. Tenha a certeza que o seu nome está garantido num lugar onde você vai morar para sempre ao lado do Senhor, ao lado desse Deus que nos salva, que nos resgata. Isso nos traz motivos para sorrir.
Isso nos traz motivos para nos alegrarmos. E essa alegria vem junto, no contexto dela, a gratidão. Gratidão de um coração que é grato, porque sabe que, embora não mereça, nós fomos amados e por causa desse amor nós podemos alcançar misericórdia. Davi, ele busca de maneira obstinada aquilo que pode tirar a sua culpa. A culpa por ter errado e pecado feio contra um Deus que é tão bom.